porque deitei e levantei, porque até que o Senhor tem me sustentado. A gente precisa voltar a ter aquela intimidade com Deus. A igreja nos últimos dias tem deixado a intimidade com o Espírito Santo de lado. A Bíblia nos fala, em Jeremias capítulo 33, 3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus, Ele revela os segredos dEle, que a gente ainda não sabe, por aqueles que temem a Ele, por aqueles que têm intimidade. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, mas muitas das vezes a gente não tem dado espaço, muitas das vezes a gente só tem vindo da igreja, e lida a Bíblia só dentro da igreja, orar só dentro da igreja, mas quando a gente chega na nossa casa, a gente não procura ter um relacionamento com Deus, a gente não busca ler a palavra, orar, para buscar mais relacionamento, mais amizade com Deus. Como é que a gente vai querer morar no céu se nem relacionamento com Deus a gente está tendo, irmãos? Como é que a gente quer ser salvo se a gente não tem aquele desejo de morar no céu? Como é que vamos para um lugar desse se a gente nem ao menos tem interesse de buscar? Meus irmãos, eu sei que o diabo ele tem se levantado tão fortemente contra a igreja nesses últimos dias, para tentar jogar a igreja no chão, no lamaçal do pecado, para tentar abater a fé da igreja. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ele está falando para mim e para você: Ele que é sua força, Ele que te fortalece, Ele que acrescenta a sua fé, Ele que te guarda, Ele que te guarda nos seus poderes dEle. Não olhe para as lutas, não olhe para as aflições, olhe para o céu, porque de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a sua salvação. É Deus, meus irmãos. Tudo na nossa vida se resume em Deus. Sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Sem Deus a gente não tem alegria. Sem Deus a gente anda perdido nesse mundo das trevas. Sem Deus a gente não tem razão para viver. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se a gente tirar um peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Se a gente tirar uma árvore da terra, o que acontece? A árvore ela morre. E se uma pessoa sai da presença de Deus, ela também vai morrer. Porque a nossa origem é Deus. Nós viemos de Deus, meus irmãos. Então que a igreja do Senhor venha voltar a ser aquela igreja fortificada na oração e no jejum. Seja aquela igreja santa. Seja aquela igreja que não se abala por qualquer coisa. Porque nos dias de hoje, pessoas abandonam Deus por causa de qualquer luta que aparece, por causa de qualquer perseguição, por causa de qualquer calúnia. As pessoas abandonam Deus por causa de qualquer coisa que acontece na vida dela. As pessoas elas só querem bênção, só querem vitória, mas as pessoas não querem passar pelas mesmas aflições que Jesus passou. As pessoas não querem carregar a cruz que o Senhor Jesus carregou também. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu falo: pega a sua cruz e siga, meus irmãos, porque essa caminhada é de espinho, essa caminhada tem perseguição, tem luta, a gente anda em pedregulho, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ele vai nos dar vitória. E Deus ele tem uma cidade preparada onde não tem dor, onde não tem doença, onde não tem tristeza, não tem angústia. É esse lugar que o Senhor Jesus tem nos preparado. E o que é essa luta, o que é essa prova que é maior que o reino de Deus que Ele tem nos preparado, igreja? O que é maior que isso? Oh, meus irmãos, se os irmãos soubessem o tanto que é maravilhoso aquele lugar que Ele tem nos preparado. Eu falei isso pelos olhos da fé, porque se aqui na igreja a gente já sente aquela presença. Se aqui na igreja a gente já sente aquela alegria, imagina lá no céu, onde a gente vai estar lá com Deus, onde não vai ter mais luta, nem dor, nem tristeza, meus irmãos. Que nós vamos continuar desejando esse céu, que nossa prioridade é esse céu, que nossa prioridade é esse céu. Aleluia! Que a nossa prioridade venha continuar sendo a salvação, que nós vamos tirar o nosso eu. Que nossa vida não venha ter mais o eu, mas que venha ter Cristo em nossas vidas. Mas eu vou falar do tanto de gente que hoje está soberba. Pessoas que porque pregam bem, porque louvam bem, elas se soberbecem achando que ninguém é melhor que elas. Mas eu vou te falar, se não for pelo mérito do Espírito Santo, você não é nada. Porque o dono da obra é o Espírito Santo. E quem realiza a obra é Deus, mas os homens nada. Uma das coisas que Deus tem mais me tocado para pregar é sobre a soberba. Em Apocalipse, o Senhor Jesus fala assim,
não esqueça que você é nu e miserável. Meus irmãos, que nós vamos voltar a ser humilde na presença de Deus. Se Deus ele está usando tremendamente a gente no louvor, na palavra, que mais ainda a gente venha descer, que mais ainda a gente venha buscar a Deus, porque é Ele que faz isso acontecer na nossa vida. A palavra de Deus diz: aquele que estiver ligado em mim, eu farei grandes obras, mas aquele que não estiver ligado em mim, nada podereis fazer. Então, se hoje nós pregamos, se hoje nós sentimos a presença de Deus, se hoje corações são tocados através do louvor, é mérito do Espírito Santo, porque Ele é a honra e a glória eternamente. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Eu fico triste, meus irmãos, porque eu lembro, há muitos anos atrás, quando a igreja do Senhor era cheia de jovens que estavam pregando, jovens que estavam participando da obra do Senhor nos evangelismos. E eu fico tão triste por ver a igreja sem jovens. Eu fico triste em ver a igreja sem jovens, porque os jovens hoje em dia estão afastando da presença de Deus por causa da vaidade desse mundo. Eu fico tão triste em pensar que os jovens abandonaram a Deus por causa da vaidade, por causa de tantas poucas coisas. Porque enquanto eles estavam aqui na presença de Deus, Deus ele estava cuidando, Deus estava dando força, Deus estava alegrando, Deus estava cuidando da vida deles. Mas hoje eu vejo jovens que estavam aqui cheios da presença do Espírito Santo, hoje estão fumando maconha, hoje estão no mundo do alcoolismo. E a gente vê, ele pode estar sorrindo nas fotos, ele pode estar querendo mostrar que ele está bem, mas só Deus sabe como é que está a alma daquela pessoa. Só Deus sabe o buraco que está dentro daquele coração. E muitas das vezes ele tenta preencher na maconha, no cigarro, mas aquilo só aumenta mais o buraco. Porque a única pessoa que pode preencher o nosso vazio é o Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente venha continuar firme nessa palavra, que a gente venha continuar firme na presença de Deus, porque nós não achamos esperança em mais nenhum lugar se não for na presença de Deus. Porque o que a gente vê, o que antes era subliminar, o que antes era feito nas ocultas, hoje o diabo está escancarado naquele mundo afora. Hoje até as crianças estão perdendo a inocência. Hoje a criança rebola, dança funk e os pais estão lá aplaudindo. A palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que tiver vontade de desviar um desses pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra gigante no pescoço, fosse no mar e se afundasse, porque eu vou pegar ele. Porque Deus ele tem um grande zelo pelas crianças, porque a criança é um ser puro, e o diabo ele quer tirar a pureza das crianças. E muitas das vezes eu vou falar, isso tem sido culpa dos pais, porque os pais têm deixado de monitorar o que as crianças vêem na internet, porque os pais eles têm colocado o celular para a criança, porque ele vê que o celular é um meio educacional que deixa a criança sossegada, que deixa a criança quieta, mas muitas das vezes eles não monitoram o que as crianças vêem na internet. Mas irmãos, eu vou falar um negócio para vocês: 90% que está na internet é tudo mundano, é tudo sensualismo, é tudo satânico para querer desviar as crianças de hoje, principalmente daquele trem de TikTok. O que tem mais naquele negócio de TikTok é coisa sensualizada, é coisa satânica, é coisa que não edifica, é uma coisa que vicia. E o celular, nos dias de hoje, tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Porque se a gente tivesse na Bíblia, ou lendo a palavra, da mesma forma que a gente fica no celular o dia inteiro, eu falo mais porque eu também estou incluso, a gente estaria muito mais na presença de Deus. A gente tinha desenvolvido tanta e tanta intimidade com o Senhor. Mas hoje a gente tem abandonado as Escrituras para querer passar mais, o que o nosso tempo é precioso. A gente tem passado o nosso tempo mais nas redes sociais e perdendo tempo. Hoje a gente vê que os dias estão abreviados. A gente vê que a gente vê segunda, a gente pisca, já é domingo. Os dias estão sendo abreviados. A palavra do Senhor está se cumprindo, só não vê quem não quer. Filho contra pai, pai contra filho, doenças incuráveis, terremotos, pestes, pai matando filho, pai matando pai. O anticristo já quase se revelando. A palavra do Senhor sendo distorcida pelos falsos profetas, pelos falsos mestres.
por isso que a gente tem que estar ligados aqui nessa palavra. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Nós devemos libertar. Nós devemos conhecer essa verdade. Nós devemos se agarrar em Jesus, meus irmãos, porque o que esse mundo está oferecendo hoje é só podridão, é só ilusão. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Convém que a igreja do Senhor venha se santificar. Convém que a igreja do Senhor venha voltar a viver uma vida diferente. Nós não podemos se misturar com as coisas desse mundo. A gente não pode se misturar com o lamaçal que esse mundo está sendo, o lamaçal do pecado. A gente precisa ser separado. Deus, Ele quer que a gente se separe mais. Se separe mais para a santidade, para a santificação. Que a gente não misture na roda dos escarnecedores. Que a gente não venha ser pessoas fofoqueiras, que falam mal das outras. Que da nossa boca não venha sair mentira, não venha sair engano. Mas que nossos olhos, nossa boca e nosso ser venha ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser aquela igreja forte, inabalável. Aquela igreja que é estruturada na palavra. Aquela igreja que não fica perdendo tempo com as coisas desse mundo, mas aquela igreja que usa o tempo dela para orar, para jejuar, para orar pelas madrugadas, buscando a salvação de Deus. Meus irmãos, eu vou te falar uma coisa. Vamos pedir para Deus: Senhor, me mostra, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito diante do Senhor que não tem se agradado. Me mostra, porque eu quero ser salvo, Senhor. Porque às vezes eu não sei se eu estou pecando, não. Então me mostra, Senhor, o que está te desagradando. Me mostra. Deus vai mostrar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vive conforme elas querem. Tem muita gente que não vive conforme a vontade delas, mas não vive conforme a palavra. Tem gente que está vivendo no engano e não estão percebendo. Tem gente que está vivendo o pecado e não está nem aí se está pecando ou não contra Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo fala com a igreja. Pede direção para Deus. Pede para que Deus abra seus olhos. Pede para que Deus abra sua mente. Porque Deus, Ele quer nos revelar aquilo que não sabemos. Deus, Ele quer ter um íntimo conosco para nos santificar mais, para nos dar mais direção, para a gente ser salvo, meus irmãos. Porque o que mais está tendo nesse mundo é engano, pessoas distorcendo a palavra de Deus. As pessoas querendo transformar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Evangelho light, um Evangelho de facilidade, um Evangelho onde não tem dificuldade, um Evangelho onde a gente não padece, não sofre por amor a Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje Deus me trouxe aqui para te alertar. A porta ainda continua estreita, o caminho ainda continua apertado. O mundo pode mudar a palavra de Deus, mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele continua o mesmo. O mundo pode mudar a palavra de Deus. As pessoas podem mudar a palavra de Deus, mas essa palavra que ela permanece até o fim. A palavra de Deus, ela vai permanecer até o fim, queira você ou não. Hoje Deus, Ele nos está alertando, meus irmãos, que ao chegar na nossa casa, a gente venha buscar mais a presença de Deus, pedir perdão, pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia da minha alma. A volta do Senhor Jesus está tão próxima. E tem gente que pensa que Jesus está demorando, mas não percebe que Deus, Ele está dando oportunidade. Porque, eu vou tentar te dar uma noção. Os irmãos já tentaram imaginar o que é uma eternidade no inferno? Os irmãos já tentaram imaginar o que é passar uma eternidade no lago de fogo, queimando dia e noite, parecendo um torresmo? Meu irmão, o pior do inferno não é queimar. O pior do inferno não é sentir dor, é a ausência de Deus naquele lugar. Essa vai ser a maior dor do inferno. Porque a gente sente, às vezes, o desprezo de uma pessoa que a gente gosta, né? Uma pessoa da nossa família, às vezes, despreza a gente se sente tão triste, né? A gente sente uma angústia tão grande no nosso coração. Agora imagine o desprezo de Deus lá no inferno. Oh, meus irmãos, Deus está dando oportunidade todos os dias para nós. Não vamos pensar que Jesus está demorando, não. Mas que todo momento que a gente está tendo a oportunidade, que todos os dias que Deus Ele está nos dando, vamos usar isso como oportunidade. Vamos usar essa oportunidade que Deus está nos dando para santificar mais, para buscar mais ao Senhor, a sua salvação.
Porque vai ser triste. Porque Deus ele não vai tomar nenhum culpado por inocente. Porque Deus ele está falando. Deus ele está alertando. Deus ele está dando oportunidade. Eu vou falar, Jesus. Quantos e quantos cristãos estão dando ibope e like em pessoas que estão lá nas redes sociais zombando da palavra de Deus? Tem pessoas, meus irmãos, que estão tão depravadas, tão cega, que usa as coisas santas de Deus para virar entretenimento na internet. Tem gente que usa o mover do Espírito Santo para zombar, para virar entretenimento na internet, nas redes sociais. Pessoas usando a palavra de Deus, colocando peruca, fica rodando lá na internet para zombar das coisas de Deus. A Bíblia fala assim, Deus ele não se deixa escarnecer. Deus ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. De Deus ninguém se zomba. E quantas pessoas estão dando like, curtida, pessoas que estão dando gargalhada por causa daquela zombaria, daquele humor que as pessoas estão transformando a palavra de Deus num humor, sendo que as coisas de Deus é santa. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso, porque a gente dando like, a gente comentando, a gente rindo daquilo, a gente está dando holofotes para aquilo, a gente está concordando com aquilo lá. Não vamos transformar as coisas santas de Deus em coisa de entretenimento, de humor, não, porque a palavra de Deus é uma coisa muito séria para ser levada na brincadeira, porque Deus ele é santo. A palavra diz que Deus ele é santo, santo, santo. Então vamos dar mais respeito com Deus santo que Deus é. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Estamos com o Senhor Jesus. Hoje a gente vê uma geração de jovens que estão fazendo coreografias no TikTok. Hoje a gente está vendo uma geração de jovens que não refletem o brilho do Espírito Santo. Hoje a gente vê uma geração de jovens, eu estou falando de jovens dentro da casa de Deus. Hoje eu vejo uma geração de jovens que xingam, que falam palavrão, que tem o mesmo linguajar do mundo, que tem o mesmo comportamento do mundo e não se preocupam em ser jovens iguais a Estevão. Jovens que é igual a Daniel. Daniel, ele esteve na Babilônia. Babilônia era um lugar que era cheio de pecado, cheio de iniquidade. Babilônia era um lugar idólatra. Mas Daniel nunca deixou que Babilônia entrasse no seu coração. Daniel nunca permitiu que Babilônia tivesse espaço no seu coração. Antes Daniel, ele foi separado. Antes Daniel, ele teve um propósito no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, de não se contaminar com as coisas de Babilônia. E hoje o que nós vemos é jovens se contaminando com as coisas desse mundo. Hoje a gente vê jovens que é misturado com as coisas desse mundo. Ei jovem, eu estou falando para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça brilhar no seu coração, faça brilhar na sua vida o brilho do Espírito Santo. Faça diferença, seja diferente. Não deixe que as coisas desse mundo venham ocupar o seu coração. Não fique com saudade das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo é tudo ilusão. Não abre espaço para as coisas desse mundo, mas que antes seu coração esteja reservado somente no Senhor Jesus, que seu coração venha ser preenchido somente pelas coisas de Deus e não pelas coisas que são aqui dessa terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus ele está falando, irmãos. Oh, aleluia. Deus ele falou tão fortemente comigo nessa palavra. Deus ele falou tão fortemente comigo. Deus ele tem me alertado todos os dias para que eu pudesse ser diferente. Porque hoje em dia é tão raro a gente encontrar pessoas cheias da presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é rodar. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não. Falar em línguas é um dom que Deus dá, mas não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo, não. Ser cheio do Espírito Santo é a gente ter uma vida transformada. Ser cheio do Espírito Santo é a gente ter uma vida em santidade com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é a gente ter uma vida onde a gente tem compromisso com Deus. É uma vida onde a gente tem uma intimidade com o Senhor, onde a gente vive com propósito para com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser separado das coisas desse mundo. Ser cheio do Espírito Santo é a gente não ficar falando coisas tóxicas, é a gente não ficar falando mal dos outros, é não ficar
ficar falando coisas que não edificam, mas ser cheio do Espírito Santo é ser uma igreja santificada, é ser uma igreja separada, é ser uma igreja que exala o brilho do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela confronta. A palavra do Senhor em nenhum momento ela nos consola, ela nos confronta. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra a junta e as medulas para discernir as intenções do homem. Deus sabe se você está aqui para ouvir a palavra dele. Deus sabe se você está aqui só por causa de bênção, de vitória. Deus sabe se você está aqui por causa de revelação. Deus sabe quais são as suas intenções diante da presença dele. Você pode fingir alguma coisa diante dos homens, mas de Deus ninguém finge nada. Porque diante de Deus, Deus ele vê as intenções do homem. Deus ele contempla o profundo e o escondido do seu ser. Então não pense em você que você está enganando a Deus. Não pense em você que você está fazendo algo às escondidas. Você pode fazer algo escondido do seu pastor, mas de Deus você não esconde. Deus ele está a todo momento contemplando os bons e os maus, para dar o fim segundo as suas obras. Aleluia. Essa palavra, quando eu observo Jesus pregando, Jesus certa vez, eu gosto tanto de mencionar isso nas minhas pregações, porque é algo que realmente a gente precisa passar. Jesus certa vez estava pregando. Chegou um momento que um por um estavam indo embora. Um por um foram embora. Aí chega Pedro e fala assim: Senhor, a sua palavra é muito dura. Muda a sua palavra porque o povo está indo embora. A sua palavra é muito dura. Muda a sua palavra. Aí o Senhor Jesus vira para Pedro e fala assim: se você quiser ir embora, você pode ir também. Eita glória! Sabe o que Pedro falou? Para quem? Não é por onde, é para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra de Deus é dura, mas é para a vida eterna. A palavra pode te confrontar, mas é para a vida eterna. A palavra pode ser dura, mas é para arrependimento, é para a salvação, é para que a igreja não venha viver no engano. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida, porque a palavra de vida eterna é palavra para a sua salvação, irmãos. Porque Deus ele repreende e castiga a todos que ele ama. Se Deus ele está repreendendo a igreja, é porque ele ama você. Jesus ele te ama, irmãos. Não pode jogar na direita e nem para a esquerda, vamos voltar para ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Oh, como vale a pena a gente abandonar a nossa vida nessa terra. Como vale a pena a gente abandonar a nossa própria vontade para viver as suas. Porque é através disso onde a gente encontra a melhor forma de viver. É na presença desse Deus. Pessoas podem se afastar da nossa vida por servir a Deus. Por servir a Deus a gente pode perder muitas coisas, mas com Deus a gente só tem a ganhar. Porque enquanto muitas pessoas viram as costas para você, Deus ainda está de braços abertos. Deus ainda está do seu lado. Deus ainda está te dando força, te alegrando, te dando graça para você continuar aqui na presença de Deus. Vou falar, vale a pena. Vai valer a pena estar na presença de Deus. Irmãos, não pense em voltar para o mundo. Só Deus sabe. Deus sabe, nós também sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Não vamos voltar para lá, não. Porque se hoje estamos aqui foi através de muita oração, foi através de muito esforço. Muitas vidas têm orado pela minha vida e pela sua para a gente estar aqui na presença dele. A Bíblia diz: quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Mas quando não encontra, ele pensa assim: voltarei para a casa de onde saí. E quando ele volta e acha a casa varrida e adornada, ele leva outros 7 espíritos piores do que ele, para que os últimos atos daquele homem sejam piores do que os primeiros. É por isso que quando uma pessoa que está na presença de Deus, quando ela sai, as últimas coisas que ele fez é pior do que as primeiras coisas que ele fez. A gente tem que tomar cuidado. O diabo ele não está brincando de ser diabo.
Ele está tentando achar uma brecha na minha vida e na sua vida para tentar dar rasteira. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo ele tem tanto ódio da sua vida, porque ele não queria nem que você estivesse aqui nessa noite. A vontade do diabo era te ver na cama do leito do hospital. A vontade do diabo era ver você na sua casa chorando. A vontade do diabo era prender você no vício das drogas, da bebida. A vontade do diabo era ver você totalmente destruído. Mas a vontade de Deus é te levantar. A vontade de Deus é ver você vencedor na presença dele. A vontade de Deus é transformar a sua vida. A vontade de Deus é te entregar a vida eterna. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Pode orar. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos continuar perseverando, vamos continuar buscando a Deus. Não vamos abandonar Deus por poucas coisas, não. Porque Deus ele tem coisas grandes para entregar na nossa vida, amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por estar aqui juntamente com mais uma família que irá morar no céu. Eu quero que o Espírito Santo, a semente foi plantada, Espírito Santo, que essa semente venha crescer, que essa semente venha dar frutos, e que o Senhor venha repreender todo o diabo que queira roubar essa semente, esse coração. Mas que eu espero que essa semente venha ser plantada em boas terras, para que essa semente venha dar frutos de arrependimento. Amém? Eu quero conceder a oportunidade.